Olá, irmãos, bem-vindo ao Momento Cristão. Muitas das vezes nos deparamos com dúvidas referente ao nosso posicionamento como cristão na sociedade a qual vivemos. O Senhor Jesus, subindo aos céus como cabeça da igreja, o seu corpo, que somos nós, membros desse corpo, nos dá mandamentos. Aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo, e é muito difícil nós encontrarmos quem ama o Senhor Jesus, porque ele mesmo disse que nos últimos dias o amor de quase todos, não é de muita gente, de quase todos se esfriaria por se aumentar a iniquidade. Mas os sinceros de coração muitas vezes não têm o conhecimento, têm o amor de Deus e estão dispostos a entregar a vida pelo Senhor Jesus, até porque a vida não é nossa. Ele irá de nos ressuscitar e nos dará corpos novos. Mas fica na mente de muitos cristãos dúvidas sinceras e verdadeiras. Então, o amor ele vai nos conduzir ao conhecimento também. Embora não tenhamos ainda o conhecimento e muitas das vezes nosso comportamento está equivocado, nós tendo o amor de Deus, nós chegaremos lá. Agora, podemos ter o conhecimento correto. Sem o amor, mesmo que este seja praticado, não vale nada para o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, que eu guarde os mandamentos, obedeça, ajude as pessoas, faça tudo certo. Para fazer tudo certo, tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo, para conhecer todas as vontades e mandamentos do Senhor e desejos. Na lei, por exemplo, há mais de 600 regras para se obedecer. Mas ainda que eu faça tudo isso, se eu não tiver amor, eu nada sou. Para nada isso me serve. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Bom, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, para então entendermos um pouco como podemos chegar ao conhecimento do Senhor em todas as áreas da nossa vida. No ajuntamento da igreja, no casamento, em comprar, em vender. Nesses últimos dias as pessoas estão temendo a marca da besta. Como poder saber tudo o que vamos fazer nessa vida? Assistir uma série é pecado? Deus não se agrada? Qual é o mandamento do Senhor sobre isso? Vamos ler Atos capítulo 1 no nosso momento cristão. Atos 1, verso 1. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Veja, o Senhor Jesus, vindo em carne aqui, antes dele ser recebido nos ares, ele deu mandamentos aos apóstolos. Através de quem? Do Espírito Santo. Mesmo o Senhor Jesus sendo Deus, um com o Pai, ele deu mandamento através do Espírito Santo. Em Atos, capítulo de número 1, em capítulo de número 15, havia uma discussão, porque os primeiros irmãos eram cristãos, eram judeus, perdão. Os primeiros cristãos eram judeus. E os gentios eram pagãos, adoravam a deusa Diana, Thor, Odin, etc. Então, eles não tinham nada de conhecimento de Deus. E os judeus tinham a Torá, o Velho Testamento. Então, conforme os gentios se convertiam, os judeus pensavam: eles aceitaram Jesus, estão salvos, tudo bem, mas eles não vão obedecer nada a Deus, o que eles vão fazer? Então, eles queriam impor a lei de Moisés. Então, foi feito um concílio, onde os irmãos entraram numa ardente e demorada discussão, até que Atos capítulo 15, verso 28 vai dizer: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor-vos encargo algum, exceto essas coisas vos será necessária, que vos abstenha de alimentos oferecidos aos ídolos, sangue de animais e da prostituição. Guardando-vos dessas 3 coisas, bem vos fará. Então, uns queriam que eles praticassem pelo menos a circuncisão, que veio antes da lei de Moisés. Então, eles não estariam guardando a lei.
mas estariam demonstrando por um ato exterior que criam em Deus através da circuncisão. E foi lá uma ardente discussão, até que o Espírito Santo trouxe a eles a revelação, porque não tinha a palavra escrita ainda para os gentios. E aqui é só um rabisco. A palavra escrita para os gentios virá pelas cartas do apóstolo Paulo às igrejas. Bom, então voltando a Atos capítulo 1, verso 2. Até o dia em que foi recebido acima. Quem? O Senhor Jesus, né? Ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, foi recebido acima. Mas ele foi recebido a quando? Após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então, quem dá o mandamento é o Espírito Santo. Em Lucas, capítulo de número 9, nós vemos que os discípulos ficaram tristes. Uma expectativa da alma. Se nós formos seguir a Deus com a expectativa da alma, a alma é que estará nos dando mandamentos, mesmo que essa use os textos bíblicos para justificar a sua vontade almática da alma. Os discípulos do Senhor Jesus foram pedir pouso em Samaria, Lucas 9, a partir do 45, 50 em diante. Não recebendo pouso em Samaria, eles ficaram decepcionados, bravos, não aceitaram. O ego deles se inflou. Nós, seguidores do Messias, não está certo isso. Então, baseado nos sentimentos da sua alma, eles puxaram um texto, porque eles sabem que o Senhor Jesus obedecia a palavra de Deus. Tanto que em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, Satanás diz, está escrito. E o Senhor Jesus responde como? Contrariando o que Satanás disse. Também está escrito. Tanto o espírito do diabo como o Senhor Jesus usaram a palavra. O Senhor Jesus usou para obedecer ao Pai e Satanás usou a palavra de Deus para que o Senhor Jesus desobedecesse ao Pai. Então, em Lucas capítulo 9, os discípulos, não sendo recebidos em Samaria, pedem para Jesus, quer que nós mandamos descer fogo do céu e destrua todos esses, como fez o profeta Elias. Isso está em 1 Reis, capítulo 1, verso 10, ou capítulo 10, verso 1. Ou 2 Reis, também não lembro agora com certeza. Mas está em Reis 10, 1, ou 1, 10, primeira ou segunda. Bom, então eles usaram o está escrito. E Jesus responde, Lucas 9, 50 em diante. Vós não sabeis de que espírito sois. Embora eles usassem a palavra de Deus para criar ali uma situação, essa palavra não veio do Espírito de Deus, veio da carne, da alma deles. Então, a maioria das denominações que são fundadas pelo homem, porque só existe uma denominação, é aquela que o Senhor Jesus fundou aproximadamente no ano 30, quando ele disse para o apóstolo Pedro, sobre essa palavra edificarei a minha igreja. Ali nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, em Atos 1, 2 nós lemos, até o dia em que fossem recebidos acima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então é o Espírito Santo que nos guia na palavra. Ele sempre nos guiará contra a vontade almática, a vontade da nossa alma, que cria expectativas terrenas e independentes de Deus, expectativas próprias. Sempre é o Espírito Santo que nos guiará. Se confiarmos nele, ele nos ensinará todas essas coisas. Hebreus, capítulo 8, versículo 8 ao 10, o Senhor Deus diz, não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo, você conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu mesmo, através do Espírito Santo, colocarei a minha lei dentro dos corações de cada um. Efésios capítulo 4, verso 29, vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo que em vós habita. Então, está aí o cerne da resposta. Porque muitas das vezes não conhecemos a vontade de Deus. Muitas das vezes é porque nós entristecemos o Espírito Santo que em nós habita. E ele, triste, não nos fala a vontade do Pai.
até o dia em que fosse recebido após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. O Pai quer te dar mandamentos. O Pai quer me dar mandamentos. Quando Ele dá o mandamento e nós cumprimos, nós alegramos o Espírito Santo. Automaticamente Ele nos dá outro mandamento. Ao cumpri-lo, Ele nos dá outro e assim sucessivamente. E com isso vamos ganhando poder. Porque quando temos mandamento, tomamos uma ação. Quando tomamos uma ação condizente com o mandamento do Espírito Santo e não de nós mesmos, que nós inventamos, logo nós ganhamos poder de Deus. Poder para curar, poder para expulsar demônio, poder para discernir espírito, poder para aquilo que Deus quer nos usar na sua vontade, porque os mandamentos do Espírito Santo são para a glória e honra do Senhor Jesus, da vontade do Pai, e não da nossa. Esse foi o nosso momento cristão.